Agora sim, a gente vai para a parte de vendas. Só que a parte de vendas, você pensa assim, beleza, vou começar a prospectar. Prospectar é ir atrás das pessoas. Não. Primeira coisa que você vai fazer é o que eu chamo de como ganhar dinheiro na edição de vídeo ou editando vídeo começando do zero. É isso que eu vou te ensinar nessa aula aqui. Sim, isso aqui é uma aula, então pega aí papel e caneta, um bloco de nota no seu computador, no seu celular, enfim, porque vai ter muito conhecimento aqui que eu quero compartilhar com vocês. Isso é uma dúvida que volta e meia o pessoal vem lá no meu Instagram e fala: Joelson, eu quero monetizar, eu quero ganhar dinheiro com edição de vídeo, mas eu não faço ideia por onde eu começo, e eu vou te explicar exatamente o passo a passo que eu fiz, né? Hoje eu faturo mais de 30 mil aí por mês com edição de vídeo, um faturamento anual mais de 300 mil reais, então eu quero compartilhar isso com você, porque eu tenho certeza que se você for com a mentalidade certa, com pensamento a longo prazo, com pensamento profissional, eu tenho certeza que você conseguirá sim ganhar dinheiro. Primeiro passo, cara, não tem como ignorar um passo muito importante, que é a edição, né? Então sim, cara, você vai ter que aprender edição de vídeo, não tem como. Mas eu vou tirar o peso disso porque é o seguinte, eu não comprei nenhum curso lá no começo de edição de vídeo, tá? Claro, né? É um acúmulo de conhecimento. Se você é uma pessoa muito nova, que está entrando no mercado de trabalho agora, você não vai ter o mesmo acúmulo de conhecimento que eu tinha lá no começo. Então você não vai ter, talvez, o mesmo olhar, o mesmo direcionamento que eu tinha lá. Eu já tinha trabalhado como CLT, eu já tinha trabalhado, depois do CLT, no CLT eu trabalhei na marcenaria, eu trabalhei como vendedor em loja de material de construção, eu trabalhei como vendedor de plano empresarial para telefone, que lá foi um inferno. Pelo amor de Deus, bater de porta em porta de empresa é um saco, mas querendo ou não, todas essas atividades me trouxeram uma bagagem. Quando eu fui para o digital, eu comecei primeiro com o blog. E depois do blog, ele estava fazendo um relativo sucesso, a gente ia nas rádios aqui da cidade falar sobre e tal. As pessoas me pediram muito para fazer esse blog em vlog, né? Em vídeo. Então eu fui para o YouTube. Foi aqui que eu aprendi. E como é que eu aprendi? Através do próprio YouTube. Então tudo que você precisa, você encontra no YouTube. Qual é a diferença do YouTube para um curso, tá? É que no curso você tem as coisas organizadas. Eu não tenho nenhum curso de edição hoje, né? Talvez um dia eu faça, porque eu também tenho uma edição um pouco diferente, então talvez um dia eu compartilhe com vocês em relação a edição mesmo, mas hoje eu não tenho nenhum curso de edição. A diferença para qualquer coisa na sua vida em relação a conteúdo é que no YouTube você encontra de graça, mas sem o passo a passo, sem a orientação necessária, e no curso você vai encontrar tudo isso de maneira organizada. Então, de forma alguma, você vai menosprezar quem está vendendo curso de edição de vídeo, porque ali tem um conhecimento passo a passo para acelerar o seu crescimento em relação a isso. Então, se você puder, se você tiver dinheiro, invista sim em um curso. Mas se você não tiver, cara, vai no YouTube, que no YouTube tem absolutamente tudo. E aqui eu vou te dar já uma dica, né? Uma técnica que vai facilitar demais. Primeiro, vai lá, abre o programa e fuça, cara, e vai mexendo nas coisas de forma bem aleatória. Depois o que você vai fazer é pegar um vídeo com um objetivo. Então você quer, por exemplo, nesse vídeo, o vídeo tá aqui que a gente chama de bruto, tá? Esse vídeo quando não tem nada é o vídeo bruto, beleza? Você quer transformar esse vídeo bruto aqui em um vídeo legal. Eu tô botando na vertical aqui que são vídeos menores, então acho que para começar a editar melhor, né? Então vamos dizer que você quer fazer um corte de podcast, beleza? Nesse corte, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma headline. O que é uma headline? É aquele título, né? Aquele título que vai aqui em cima com alguma informação. Legal, eu quero legendar, botar uma legenda também aqui. Quero botar uma trilha sonora. Eu quero botar uma transição aqui, um efeito de transição. Eu quero... Enfim, pense em tudo que você quer e aí sim, você pega esse vídeo bruto, abre o programa, vai lá no YouTube e aí você pesquisa como colocar uma headline no programa X. Programa X seria o software que é o segundo passo, tá? Vamos lá. Você precisa sim definir qual o software. Joss, mas eu posso editar em vários? Cara, pode, mas eu não recomendo no começo. Tá? Eu acredito que para você ganhar dinheiro em qualquer coisa que você faça da sua vida, você precisa virar um especialista. Por isso, inclusive, se você for para esse meio aqui pensando que você vai editar vídeos, você vai fazer sites, você vai fazer anúncios, cara, você não vai conseguir ganhar dinheiro e eu falo isso com propriedade porque quando eu saí daqui, quando eu saí disso aqui que era um projeto pessoal e eu comecei a empreender, eu fazia tudo. Cara, era muito difícil eu conseguir cobrar bem, porque as pessoas não queriam pagar, porque não me enxergavam
como um especialista. Então, se você for editor de vídeo, se você quer seguir nessa profissão, transforme-se em um especialista. Por isso que eu digo para você focar em apenas um. Quais eu recomendo para você que está começando? É óbvio que eu vou falar primeiro do Premiere, que é o que eu uso. Por que eu uso o Premiere? Porque ele é da Adobe. Josi, o que tem isso aí? O que é essa porra aí? O que tem isso? É da Adobe. Adobe também é dona do Photoshop, do Illustrator e do tão querido e aclamado After Effects, além de vários outros softwares, beleza? E o que acontece? Isso aqui tem uma integração fantástica entre todos esses softwares. Ou seja, se eu criar uma imagem no Illustrator, eu consigo levar ela para o After e animar lá dentro do After. Ou eu consigo fazer uma imagem no Photoshop e levar para dentro do Premiere. Ou eu consigo fazer uma edição de vídeo dentro do Premiere e levar ela direto com 2 cliques para dentro do After. E assim vai. Então, tem uma integração fantástica entre todas as ferramentas. E eu, pelo menos, né, no meu estilo de edição, eu uso muito o auxílio dessas outras ferramentas. Então, se eu fosse para outro software, eu sentiria muita falta dessa integração. Mas, enfim, entenda que o primeiro que eu vou recomendar é o Premiere, justamente por isso. Joelson, em relação a preço, é muito caro? É, tá? Para quem tá começando, é caro. Eu comecei daquele jeito, né, que vocês sabem. Assim que eu comecei a ganhar dinheiro, eu fui lá, fiz questão de pagar, porque é uma coisa que, mentalidade, tá? Mentalidade de empreendedor. Pensa o seguinte, se você não valorizar quem está te ajudando, de certa forma, né? O Adobe aqui, eles são meio sacanas, cobram caro e tal. Depende da percepção, do que você enxerga. Eu, por exemplo, não acho caro, eu acho justo. É um software robusto, com tudo que eu preciso para ter uma empresa. Então, por que eu acho que isso é caro? Eu não acho caro. Mas para quem está começando, eu sei que é um pouco salgado, porque no plano anual, você paga, eu acho que é 135 por mês, tá? Não tenho certeza. Mês, né? Ou seja, 12 vezes isso aqui no plano anual. Então, para quem está começando, cara, R$135 pode ser muito caro. R$135 tem acesso a tudo, tá? Tu consegue mais barato só o Premiere e o After, se eu não me engano, acho que é 90, não lembro exatamente. Mas vale a pena pagar o conjunto completo porque você tem acesso a tudo. Mas o que eu quero te falar é que, cara, assim que eu comecei a ganhar, eu fui lá e paguei. Por quê? Porque pensa o seguinte, se cada pessoa pensar que, não, eu não vou pagar por tal coisa, cara, você também não vai ganhar dinheiro. Porque imagina, se você trabalhar para infoprodutor, o infoprodutor tem aluno, né? Tem os alunos lá que dão o dinheiro para ele. Já pensou se os alunos têm a mesma mentalidade que você? Porque assim, aqui na Adobe tem um monte de funcionário trabalhando lá dentro. Ou você acha que isso aqui se mantém sozinho? Isso aqui não existe ninguém por trás precisando desse dinheiro. É meio loucura. É óbvio que o dono sempre vai ganhar muito mais, né? A gente sabe disso. Inclusive, você vai ser dono desse negócio. Então, você tem que ter essa mentalidade de empreendedor, né? Em relação a não ter essa mentalidade de escassez, vamos dizer assim, né? De que tudo tem que ser de graça, tudo tem que ser de graça. Se tudo tem que ser de graça, como é que você vai cobrar pelo seu trabalho? Acho que não funciona, né? Você quer cobrar pelo seu trabalho. Então, imagina lá, os alunos não querem pagar o infoprodutor. Com que dinheiro o infoprodutor vai ter para te pagar? Ele não vai ter. Então, assim, a gente tem que valorizar essa cadeia, porque todo mundo precisa de dinheiro. Então, tira o escorpiãozinho aí do bolso, tira essa mentalidade, tá? Porque se você quer empreender, primeira mentalidade que você vai ter que modificar, eu demorei para modificar, foi essa mentalidade de que primeiro você tem que investir para depois receber. É bem difícil, dói, porque a gente foi criado numa outra realidade, né? Infelizmente, eu vim de família humilde, a gente acha que tudo é caro, nada vale o preço, mas isso atrapalha muito na hora de empreender. Então você precisa sim modificar esse pensamento, porque ele vai te atrapalhar na sua jornada. Dito isso, quais são os outros softwares que eu recomendo? Em segundo lugar, o DaVinci Resolve. Não sei como é que é o preço, eu só recomendo ele por quê? Porque tem muitos tutoriais, acabei não falando sobre isso, né? Aqui, ó. Mas o Premiere, After, são os que mais tem tutoriais e templates. Template é o quê? É aquele negócio já montado que você só vai pegar e alterar para fazer do jeito que você quer. Isso, cara, facilita demais a vida do editor. Então, por exemplo, uma transição, né? Uma transiçãozinha, você vai estudar mais sobre isso aí. Ao invés de você ter que construir a transição do zero, você já vai lá, baixa um pacote de transição e isso vai agilizar muito o seu processo.
mesma coisa com lettering, a mesma coisa com LUT, mesma coisa com tudo que você possa imaginar, já tem muito template pronto e já tem muito tutorial sobre esses programas. O terceiro, CapCut. Cara, CapCut está passando por alterações, inclusive está cobrando agora, mas o CapCut, ele tem suas limitações, tá? Principalmente na parte de organização. Quando você quer fazer projetos em escala, o CapCut vai te atrapalhar, é por isso que ele não é o primeiro aqui, porque muita gente fala, nossa, o CapCut é maravilhoso. Ele é muito bom para coisas pequenas, tá? Para projetos pequenos, para coisas que você está com pressa. Então eu uso bastante no meu celular. Bastante é forte, mas eu uso no meu celular, eu pago ele também, mas na hora que o bicho aperta, por exemplo, semana passada a gente precisou fazer 300 criativos em um dia. 300 criativos em um dia. Cara, tu vai ali, produz em massa no Premiere, porque é fácil de fazer isso. Você vai renderizar em massa e aí, enfim, né? Depois as outras etapas não dependem do Premiere. Mas tudo isso você consegue fazer de forma com grupos ali dentro do Premiere. Dentro do CapCut ainda você não consegue. Fora que o layout dele também não é um layout para trabalho robusto. Depois que você tiver mais experiência, você vai entender do que eu estou falando. Mas, vai por mim, por experiência própria, o CapCut não é o melhor para você investir pensando numa carreira a longo prazo, que é o que eu estou te ensinando aqui. Não estou te ensinando a fazer um bico, nem nada disso. Estou te ensinando a ter uma carreira a longo prazo. Ok, software. Entendendo o software, a gente vai para a parte de vendas. Vamos para a parte de vendas. Por quê? Primeiro você precisa dominar o programa, certo? Agora você precisa vender essa sua inteligência, você tem que vender esse seu trabalho, esse seu conhecimento. Ok, dito isso, entendendo que você vai precisar editar, que você vai precisar de um software robusto, faltou o hardware, na verdade. Eu vou falar do hardware antes de ir para a venda. O que a gente vai precisar de hardware? O que é o hardware, Joss? Pelo amor de Deus. O software é o que tem dentro da máquina, o hardware é a máquina, beleza? Então, assim, o que você vai precisar de máquina? Eu não vou te indicar um computador ou outro, mas eu vou te indicar que é melhor ser um computador pensando a longo prazo. Se você está começando sem dinheiro, vai com o celular mesmo, vai com o que você tem, não coloque uma barreira de entrada porque o Joel está dizendo que você precisa ter um computador. Mas pensando a longo prazo, assim que tiver entrando dinheiro aí, você fazendo as primeiras edições pelo celular, comece a investir em um computador porque vai agilizar o seu trabalho. E querendo ou não, cara, aqui é o seguinte, isso aqui era para ser um relógio, né? Isso aqui é o seguinte, tempo é dinheiro, não tem jeito, cara. Não pense que você vai sentar na frente do computador e vai editar um vídeo na semana e vai ganhar um bom dinheiro. Não vai acontecer, não é a realidade do mercado. Isso talvez lá em Hollywood funcione, que o cara fica um ano em cima do mesmo filme e tal, mas na internet não funciona. Tempo é dinheiro e você vai precisar otimizar todos os seus processos. E para otimizar todos os seus processos, sim, você vai precisar de uma máquina potente. Eu vou te falar o erro que eu cometi lá atrás e que é para você evitar. Eu investi primeiro numa placa de vídeo. Porque eu imaginei, pô, edição de vídeo precisa de uma boa placa de vídeo. Mas a verdade é que a placa de vídeo talvez esteja em terceiro ou quarto aí no ranking do que você tem que investir primeiro. Você vai precisar primeiro investir em processador. Depois, memória RAM. Depois, aí sim, placa de vídeo. É claro que, se a sua placa-mãe for muito velha, você vai ter que investir na placa-mãe antes, né? Porque senão você não vai conseguir trocar aqui todas essas coisas por equipamentos melhores. Então começa investindo em um computador que tem um bom processador, depois aumenta a memória RAM para, por último, a placa de vídeo. Não é que não seja importante, mas dentro dessa escala aqui o processador é fundamental, cara. Eu não sei porquê, mas todos esses programas ainda utilizam muito o processador. Por isso que quando eu investi aqui no M1, que ainda é um M1, né, esse meu computador aqui é um MacBook Pro M1, ele mudou radicalmente o que eu tinha. Por quê? Porque o processador, esse chip aqui tem um processador absurdo, muito à frente lá dos Intels e tal. Então esse processador aqui, mesmo sendo M1, ele faz um trabalho incrível. E claro, no caso do Mac, você vai precisar de mais memória RAM do que apenas 8, tá? O 8 é o de entrada, você vai precisar pelo menos aí de 16 GB, tá? Para rodar outros programas além do Premiere, no caso o After Effects. Com o Premiere, acho que 8 GB você consegue, aí com o MacBook Air você consegue rodar legal. Tudo isso
parece muito caro ainda para você. Mas, uma coisa que eu te falo, cara, eu ia para a venda, eu quero que você tenha essa mentalidade aqui, tá? De investidor. Cara, lá no começo, o que eu recebi era, obviamente, para pagar as contas da casa, mas todo o resto era para reinvestir, tá? Então, assim, por exemplo, eu tinha uma cadeira péssima, comprei uma cadeira nova. Eu tinha um teclado que eu tinha que apertar 3 vezes, lembra lá que eu te falei sobre a otimização de tempo, né? Que tempo é dinheiro? Cara, aquele teclado me fazia eu perder o dobro do tempo. Então, eu comprei um teclado novo, que é esse aqui, inclusive. É o teclado que eu tenho até hoje, que é o MX Master, algo assim da Logitech. Teclado robusto, lindo, olha só. Tá inteiro, vou mostrar aqui na câmera que é melhor, né? Tá inteiro até hoje, cara. Então assim, na época eu paguei 1.200, se eu não me engano. Hoje tá mais barato, tá? Porque na época teve uma alta do dólar ali no governo do Bolsonaro e eu acabei comprando isso aqui muito mais caro do que ele tá hoje. E aí, pô, a alta do dólar no governo do Bolsonaro foi foda, né? O pessoal vai falar, nossa, meu Deus do céu, é de esquerda. Não, realmente teve uma alta. Acho até que foi por causa da pandemia. Na verdade, foi durante a pandemia. Então foi por isso, tá? Vou aqui passar pano. Durante a pandemia, por isso que eu acabei pagando mais caro. Mas, cara, esse teclado e esse mouse, eu investi lá na época, paguei caro nos dois. Esse mouse, paguei acho que uns R$700. Paguei caro na época, só que assim, são praticamente 4 anos com um material aqui que tá inteiro, sabe? Tipo, nunca me incomodou. Então, vale a pena sim reinvestir em materiais bons, materiais que vão te ajudar aí a longo prazo. Mas pense sempre, pelo menos, em guardar 30%, guardar não, né? Reinvestir 30% do que você ganha. Claro que no começo, pô, já você tem que pagar minhas contas e tal. Só que a gente tem muito aquela mentalidade de estou ganhando um dinheiro legal, ao invés de reinvestir no meu trabalho, que vai me dar mais dinheiro lá na frente, eu começo a gastar com besteira. Eu compro um Play 5, eu compro um celular novo, eu compro coisas que não vão trazer dinheiro. Então, assim, lá no começo, eu sempre me fazia uma pergunta, que é, isso irá me trazer dinheiro? Que é mais ou menos o que o livro Pai Rico e Pai Pobre fala, né? Que os pobres gastam em passivos enquanto os ricos gastam em ativos, ou seja, o rico gasta naquilo que vai trazer dinheiro enquanto o pobre gasta naquilo que vai só levar o dinheiro dele. Então, sempre que você for comprar algo, que você vai conseguir sim ganhar um dinheirinho legal, eu tenho certeza disso. Então, sempre que você for pensar, cara, isso aqui vai me trazer mais dinheiro ou isso aqui só vai tirar meu dinheiro? Então, por exemplo, no começo eu tava louco para trocar de celular, eu tinha um A71, uma merda. Eu tava louco para pegar um iPhone, eu queria. Só que na minha cabeça era assim, eu só vou comprar esse celular se eu começar a gerar dinheiro com ele. E foi isso, cara. Eu levei acho que 1 ano, quase 2 para comprar o iPhone. Eu já tinha dinheiro para comprar, tá? Mas eu não botava dinheiro nele enquanto eu não tinha um propósito real. A partir do momento que eu falei, agora eu vou começar a produzir vídeos, eu preciso de uma câmera melhor, vou comprar o iPhone porque ele vai me ajudar a produzir vídeo, logo ele vai me ajudar a ganhar mais dinheiro. Então assim, cadeira me ajudou a ganhar mais dinheiro, por quê? Porque eu fico mais tempo confortável, eu produzo por mais tempo, teclado, mouse, monitores, eu comprei vários monitores, tudo isso me ajudou a ganhar mais dinheiro, assim como, claro, né, a minha máquina. Minha máquina também fui reinvestindo aos poucos, como eu falei para vocês, comprei uma placa de vídeo também, na época, uma fortuna, porque as placas de vídeo estavam numa alta lá de Bitcoin, as placas tinham disparado, eu acabei comprando lá, paguei caro pra cacete, hoje eu vendi elas com o computador pelo metade do preço que eu paguei lá na época. Então assim, a questão é, você precisará ter essa mentalidade de empreendedor, que é reinvestir no seu negócio. Pelo menos 30%, não precisa ser no primeiro ou no segundo mês, mas assim que você entender que você está pagando as suas contas e aí está sobrando um pouquinho de dinheiro, cara, não gasta com besteira. Gasta em reinvestir porque isso vai te trazer mais dinheiro. Foi a única forma que eu consegui estar onde eu estou. Porque também chegou um momento que eu precisei o quê? Reinvestir em outras pessoas. Falei, cara, vou contratar uma pessoa aqui para me ajudar, então vai liberar mais tempo para fazer mais coisa. Daqui a pouco contrato outra pessoa e assim foi até eu estar onde eu estou hoje. Então, me ouça, cara, investir é fundamental para você ter um negócio aí. Agora sim, a gente vai para a parte de vendas. Só que a parte de vendas, você pensa assim, beleza, vou começar a prospectar. Prospectar é ir atrás das pessoas. Não. Primeira coisa que você vai fazer é o que eu chamo de arrumar a casa. O que seria arrumar a casa? Deixar tudo aquilo que é visível e até mesmo em relação de organização pronto, antes mesmo que você comece a vender. Exemplo, cara, pensa o seguinte, você vai para uma negociação, certo? Você vai, sei lá, você vai abordar o Joelson aqui e vai falar, Joelson, eu edito vídeo, cara. Eu tô editando vídeo. Tu não quer que eu faça isso para você? Qual é a primeira coisa que o Joelson vai te perguntar? Ou qual é a primeira coisa que ele vai falar?
Primeira coisa ele vai querer ver o seu trabalho. Não tem jeito, cara. Ser humano, inclusive dependendo do nível de QI dele, ele não basta só ver, tá? Ele precisa que tu realize o trabalho para ele entender se o teu trabalho é bom. Mas aí já é um outro caso, é algo mais avançado. Mas olha só, ele vai querer ver o seu trabalho. E aí, o que você vai mostrar? Você vai mostrar o que a gente chama de portfólio. Portfólio nada mais é do que todo o seu trabalho num único lugar. Claro, você pode separar por tipos de vídeo, por tipos de projeto, tudo isso, tá? Não estou aqui querendo dizer como deve ser o seu portfólio, mas ele vai querer ver o seu trabalho. E o seu trabalho você vai demonstrar através do seu portfólio. Tem gente que fala para fazer esse portfólio lá no Instagram. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu acho que o Instagram tem outras funcionalidades. É também mostrar o seu trabalho? É também. Mas não pode ser um Instagram só vitrine. Me fala aí, qual é a marca que você segue aí no seu Instagram, que publica lá no Instagram dela apenas coisas de venda, né? Como se fosse uma vitrine, sabe, um panfleto? E você gosta de seguir. Ninguém gosta de seguir esse tipo de perfil aqui. Então, não é o que eu recomendo para o Instagram. Inclusive, eu tenho um curso sobre posicionamento, que, cara, é um assunto mais avançado, vai funcionar muito bem para o que você está fazendo, é óbvio, né? Porque lá tem um conhecimento, inclusive, lá eu compartilho como é um portfólio ideal e tudo mais, né? Como você deve fazer o seu perfil lá no Instagram, tudo isso, e posicionamento, que é um pouco complexo, talvez para te explicar nesse momento, mas é para a gente conseguir ganhar um pouco a mais do que a média do mercado, tá? Nesse começo, provavelmente você vai ter que cobrar pouco. Por quê? Porque você não tem experiência, porque seu vídeo não é tão bom, porque você não tem nome no mercado, porque você não tem um posicionamento forte. Com o posicionamento, é óbvio que você vai aumentar aí a percepção de valor do seu cliente, logo você vai conseguir cobrar mais em relação à edição de vídeo. Se fizer sentido para você, se você já entende o que é posicionamento e tudo mais, o link vai estar embaixo aqui na descrição. Como eu falei, lá eu ensino a fazer um portfólio matador, lá eu ensino você a ter os outros documentos necessários, lá eu ensino você a estruturar o seu perfil no Instagram, eu ensino tudo isso para depois a gente começar a vender mais ou menos como eu estou mostrando nessa aula. A diferença é que lá vai ser muito mais aprofundado, beleza? Então, você vai precisar primeiro arrumar a casa, fazer tudo aquilo que é visível. Então, um portfólio é importante? Ah, Joelson, eu não tenho vídeos ainda para fazer esse portfólio. O que eu faço? Você pode fazer o que a gente chama de projetos. Isso aqui não é um G não, tá, gente? É um J. Projetos pessoais. Não sou tão burro assim, né? Projetos pessoais. Às vezes eu vou escrever aqui na pressa e escrevo tudo errado. Mas fazer projetos pessoais, ou seja, criar vídeos que ao invés de ser para um cliente final, são vídeos para você fingindo que você é um cliente final. Então, tem gente que faz, por exemplo, como eu faria um projeto para Nike, como eu faria um projeto para Ferrari, sei lá, enfim. Cara, eu não gosto que você vá tão longe assim. Por quê? Porque, cara, tá totalmente fora do propósito da marca, você não vai saber exatamente o que fazer. Então, assim, se você quer fazer um portfólio bacana, a primeira coisa que você vai precisar é definir um nicho. Lembra lá que eu falei para vocês que o especialista ganha mais? O especialista parte do princípio que ele fala com um determinado público. Ele atende um determinado público. Então, por exemplo, qual é a minha especialidade? Minha especialidade são lançamentos e perpétuo. Dentro disso, o que eu faço? Cara, eu faço tudo. Só que eu consigo levar minha comunicação para esses dois aqui. Eu consigo comunicar muito bem com o que a gente chama de infoprodutores. Ou seja, se eu falar alguma coisa sobre lançamento, quem é infoprodutor ou coprodutor irá entender. Se eu falar algo sobre perpétuo, quem é infoprodutor ou coprodutor irá entender. Talvez você nem entenda o que é isso aqui. Por quê? Porque você não está dentro do meu nicho de atuação. E eu não quero falar com você. Eu quero falar com esses caras aqui, porque são esses caras aqui que vão ver valor no meu trabalho e vão pagar o preço justo. Isso tudo está dentro do que eu chamo de posicionamento, que eu não anotei em lugar nenhum, mas está dentro do que eu chamo de posicionamento, que é o que eu ensino no curso. É óbvio que você consegue nichar mais ainda. Então, só para você entender o que é nicho, né? Vamos pegar um exemplo mais amplo aqui. Educação. Educação é um nicho, certo? Dentro da educação, você pode falar com micronichos. Então, por exemplo, educação para crianças, educação profissionalizante, são tudo micronichos, né? Ou, no caso, um nicho que eu trabalho, que é de educação, mas está aqui dentro do Infoprodutores, que é educação para concursos públicos. Enfim, dentro de um mega nicho existem subnichos. E até mesmo dentro desses subnichos existem outros micronichos, subnichos, chama do que quiser, mas existe um nicho dentro do nicho. Por exemplo, educação para concursos públicos.
pode ser só policiais. Dentro do policiais, você pode falar só com quem é PF, Policial Federal. Ou seja, cara, isso aqui é o nicho do nicho do nicho, que é o que a gente faz para o Mentor Concurso, por exemplo. Mas o Alpha Concurso, que é o que a gente também está trabalhando, eles falam de educação para concurso público. Ou seja, Correios, INSS, todas as áreas de concurso, de carreiras para concurso público. Ou seja, dentro do nicho, do macro nicho, que é a educação, existem outros nichos menores. E por que você deve definir um nicho? Para que a sua comunicação seja mais assertiva. Imagina que você esteja na rua falando, na rua, tá? Tá passando várias pessoinhas aqui, várias pessoinhas, e aí você tá falando, eu edito seu vídeo. Cara, você tá falando com todo mundo, certo? Você tá falando com todo mundo. Mas talvez essas pessoas vão te ignorar total. Porque elas vão olhar e vão pensar, cara, isso aqui não é pra mim, ele não tá falando comigo. Tô dando um exemplo bem bobo aqui, né? Ele não tá falando comigo. Agora, se você for falar, eu vou aumentar o faturamento do seu lançamento, um maluco que tá passando aqui, que ele tá com esse problema, ele vai olhar e vai falar, opa, esse cara aqui tá falando comigo. Esse louco aqui tá falando comigo. Ou seja, a minha comunicação foi muito mais assertiva, logo eu consigo cobrar melhor. Quando você é generalista, você consegue vender, porque vai ter pessoas aqui que vão falar, opa, eu preciso realmente editar um vídeo. Mas tem a mulher que quer fazer um vídeo de bom dia para enviar no grupo, vai ter o cara da padaria que quer um videozinho para ele compartilhar no WhatsApp com o grupo de bêbados do bar, vai ter sim o comerciante, o dono de negócio, vai ter de tudo. Aí você vai falar, cara, é muito mais fácil ganhar dinheiro assim. Não, não é. Enquanto você não conseguir direcionar a sua comunicação, você sempre vai estar falando com um grande, infinito vazio. É muito louco isso. Quando você começa a direcionar, é aí que as pessoas começam a vir atrás de você. Claro que depende do tamanho do nicho, né? Se for um micro nicho, vai ficar muito mais difícil do que se você falar para um nicho um pouco maior. Então, por exemplo, eu falo com infoprodutores. Eu poderia falar só com esse cara aqui, só para outros caras igual esse aqui, porque eu já atendo um cliente. Inclusive, eu não gosto de atender 2 clientes da mesma área, tá? Por quê? Porque eu estou muito na parte estratégica, então para mim não faz sentido. Então, por exemplo, se eu falar com esse cara aqui, pô, vai ser muito difícil, porque vai ter poucas pessoas. Mas se eu falar com esse cara aqui, esse infoprodutores aqui, vai ter muito mais. Então imagina, ao invés de você falar apenas com um médico, você fala com profissionais liberais. Médico, engenheiro, advogado, psicólogo, nutri, enfim. Você está falando com profissionais liberais. Mas nada te impede também de falar apenas com o pessoal da saúde, né? Então com médicos, com nutricionistas, com fisiologistas, enfim, com o pessoal da saúde. Perceba que é muito mais fácil, aquela frase célebre lá do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É mais ou menos isso. Se você não sabe para quem você fala, qualquer desses malucos aqui servem, e aí você começa a trabalhar por um preço ridículo, porque nenhum desses aqui vai valorizar seu trabalho, beleza? Dito isso, que não era bem isso que eu queria falar, porque arrumar a casa tem várias outras coisas aqui, além do portfólio, tem, por exemplo, orçamento, apresentação, se for necessário, enfim, tudo isso você vai organizar, tudo que você imagina assim, cara, eu vou oferecer para a pessoa, ela vai querer ver tal coisa, então você já deixa mais ou menos arrumado. Isso acontece também com o seu canal de vendas, ou canal de aquisição de clientes, que é o Instagram, ou qualquer outra rede que você se sinta à vontade. Pode ser o TikTok, pode ser o YouTube. Justo, tá no YouTube, por que não recomendo o YouTube? Porque a curva de aprendizado do YouTube é muito maior do que dessas outras 2 redes aqui, tá? Dependendo da pesquisa de mercado que você fizer para identificar aqui o seu público, ele talvez esteja no Instagram, talvez esteja no TikTok, talvez esteja no YouTube, talvez esteja no LinkedIn, talvez ele seja um público mais velho, esteja no Facebook. Então, assim, não ignore as possibilidades. É preciso fazer uma pesquisa de mercado para entender onde está o seu público. Entendendo, você precisa sim ter um canal de vendas, um canal de aquisição. Beleza? Depois do canal de aquisição pronto e estruturado, e é o que eu ensino também aqui no meu curso, você vai aí sim para o que a gente chama de prospecção, que é fundamental. Prospecção. José, o que é prospectar? Prospectar é basicamente você vender, né? Você ir, não vender em si, mas trazer pessoas interessadas para o seu negócio. Por que eu falo trazer, né? E não buscar, não ir atrás? Bom, enfim, é porque as 2 maneiras funcionam, tá? Que é o que a gente chama de prospecção ativa, aqui vem os engraçadinhos, né? E prospecção passiva. A prospecção ativa, você irá atrás do cliente.
você irá atrás. A prospecção passiva, ele irá atrás de você. Aqui a quinta série fica solta, fica sorridente aqui, né? Ele irá atrás de você. Lá ele, essas coisas todas besteiradas aí que vocês inventam na internet. Mas enfim, cara, tem essas duas formas, beleza? Prospecção ativa, talvez para o começo seja a mais eficaz, apesar de que a longo prazo ela é desgastante, ela é complexa, tá? O que seria ativa? É você oferecer literalmente seu trabalho. Então você pode ir no perfil de uma pessoa e falar: ó, fulano, tô trabalhando com edição, se você precisar de alguma coisa, estou aqui disponível. Ou você mandar um e-mail para uma pessoa, ou você ligar. Eu acho que ligação aqui não faz muito sentido, né? Mas até porque você está se escondendo aí atrás da tela do computador, imagino que você não vai querer ligar para ninguém. Mas essa seria a prospecção ativa. Eu fiz isso lá no começo, fiz de forma bem tímida, que até hoje eu não sei se eu caracterizo ela de forma ativa ou passiva. Porque eu fui lá num grupo do Facebook, no grupo do Novo Mercado, e fiz lá uma postagem dizendo: gente, ó, eu estou indo para essa área de edição de vídeo, eu gostaria de uma oportunidade, tal. E aí aqui já apareceu alguns clientes, e desses clientes recebi outras indicações, e aí comecei a movimentar o meu Instagram, veio um cliente grande. Eu já contei isso em outros vídeos, mas basicamente foi assim que eu comecei. Já a passiva é basicamente produção de conteúdo, que eu acho que é uma das mais eficazes, tá? Por quê? Porque você não precisa ficar se humilhando aqui na ativa. Só que ela também depende de uma característica muito importante, que é o seu nível de conhecimento em redes sociais. Mas o fato de você só comunicar às pessoas ali, publicando algumas coisas no seu stories, mostrando que você está editando, fazendo alguns posts pensando nisso, enfim, você já consegue comunicar aí com quem te segue que você está fazendo isso, e logo as pessoas entendem que você trabalha com edição, logo elas podem ou te contratar ou te indicar. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. O ideal é o quê? É você trabalhar com essas duas juntas. Você faz ativa hoje em dia? Não. Hoje em dia eu não faço ativa porque, primeiro, eu não tenho a necessidade de prospectar como a maioria dos negócios tem. Por que a maioria dos negócios tem a necessidade de prospectar o tempo inteiro? Porque eles têm uma alta rotatividade de clientes. Eu não, eu fui por um outro caminho, inclusive vou deixar um vídeo aqui para você ver os dois caminhos possíveis aí para você seguir na edição de vídeo, que é um caminho onde você tem um lucro maior, mas não tem essa recorrência tão grande, ou o caminho da recorrência, que foi o caminho que eu segui. Então, eu não tenho uma rotatividade tão alta e eu, todos os meses, eu ganho basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu mantenho o meu cliente por pelo menos 2 anos na base. Então eu não preciso prospectar o tempo inteiro. Quando eu perco um cliente, aí sim eu faço uma prospecção que basicamente é olhar para aqueles clientes que entraram, apesar de eu atender clientes fixos, volta e meia entra um cliente ou outro nos meses aqui, aí depois eu vou lá, olho para esses clientes e falo: opa, esse aqui eu tenho uma oportunidade. Aí eu vou lá, entro em contato e ofereço o meu trabalho. Como ele já viu que o meu trabalho é muito bom, a minha chance de fechar é muito grande. Então a minha forma de trabalho é diferente da forma da maioria. Se você não tem um diferencial ou não tem um trabalho muito bom, e provavelmente você não tem no começo, dificilmente você vai conseguir manter o cara tanto tempo assim na base, né? 2 anos, igual eu mantenho em média, tá? Tem cliente meu que tá há 4 anos, desde o começo, bem dizer, da empresa, enfim. Então assim, você vai precisar prospectar o tempo inteiro. Então, só explicando por que eu não uso a prospecção ativa. Se você tem uma rotatividade muito alta, igual a maioria das agências, você vai ter que usar sim os dois aqui em conjunto, o ativo e o passivo. Eu só uso o passivo porque eu não estou prospectando. Então, se chegar uma pessoa ou outra, eu encaixo aqui, né, no meu trabalho mensal, eu encaixo, mas também não ofereço trabalho a longo prazo. Se a pessoa quiser muito, o que eu faço? Eu cobro o preço justo. Então é por isso que eu consigo cobrar valores, por exemplo, de 5 mil. Tem cliente que me paga 19 mil. Por quê? Porque eu já estou posicionado no mercado, eu já sou um profissional que consigo entregar o resultado para ele, consigo entregar o benefício. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre isso. Benefício, explicando para você que o cliente compra, na verdade, o benefício e não a característica. Sei que pode ser um papo mais avançado, um papo mais para frente. Mas o que você precisa entender aqui é que sim, você vai precisar prospectar a partir de agora. Claro, depois que você estruturar aquelas outras coisas, aprender a editar, fazer um portfólio, enfim, aí você vem para a parte de prospecção. E aí aqui no canal você vai encontrar mais vídeos sobre prospecção ativa, prospecção passiva, como é que você pode fazer para ganhar dinheiro. Tem tudo aqui no canal, inclusive eu já vou pedir para você se inscrever e deixar um like, porque, pô, foi uma aula aqui de 40 minutos
que você precisa valorizar, porque senão eu vou deixar esse conhecimento guardadinho apenas para quem é aluno, beleza? Eu quero compartilhar mais conhecimentos como esse, mas eu preciso saber se você está gostando ou não. E já aproveita, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui do lado, porque ele vai te ajudar muito na sua trajetória aí, na edição de vídeo, fazer você ganhar muito dinheiro com edição e viver disso aqui como eu vivo hoje, sou muito grato a isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo.